Vamos, Cláudio. Cláudio e Cláudio hoje. Cláudio e Cláudio. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião agradecendo primeiramente a Deus, pela oportunidade da gente retornar nossa primeira reunião do ano. E hoje vocês têm uma dupla de Cláudio aqui. Dois Cláudio. É muito castigo, né, gente? Os dois Cláudio no começo do ano novo. Então, para começar a nossa reunião, nós vamos ouvir a leitura preparatória do nosso amigo, irmão Luiz, professor Luiz, e depois nosso amigo Jurandir a fazer a prece inicial. E passaremos a palavra para Cláudio fazer os comentários sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, boa noite, irmãos. Com a paz do nosso Senhor Jesus, nós iniciamos a nossa reunião. E a primeira reunião do ano, né? Primeira reunião do ano da quinta-feira. E me deu a tarefa de ler o Sinal Verde, que é um livro preparatório, uma mensagem psicografada por Franciscano Xavier, através do Espírito André Luiz. E eu escolhi, agora hoje não sorteei, eu escolhi a primeira. Foi a opção minha, a primeira, porque diz, a primeira coisa que a gente faz ao acordar, normalmente é abrir os olhos, mas depois de abrir os olhos é levantar-se, né? E aqui está a mensagem, ao levantar-se. Então vamos ver o que é que ele diz para a gente ao levantar-se. Qual é a nossa obrigação primeira ao levantar-se? Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Então, ao levantar-se, vamos agradecer a Deus pela vida, pela manhã, ao levantar-se. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Terceira observação, né? Primeira, agradecer a Deus pela vida. A segunda, orar. E a terceira, levantar-se com calma, com serenidade, não é? Quarto, se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Quinto, guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Sexta obrigação nossa ao levantar-se. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Se a gente fizer 3 dessas, está de bom tamanho, né? Agradecer a Deus, orar e agradecer o bem da vida.
e ajude os demais. Muita paz para todos. Vamos ouvir a nossa prece inicial. Ficar na frente. Amado Mestre Jesus, Redentor das nossas almas, agradecidos somos, Divino Mestre, por nos encontrarmos na tua casa. De preces, de ensinamentos, para que brote em cada coração de nós o ensino da bondade, do amor e da caridade. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para ouvirmos o irmão que vai se pronunciar sobre o vosso Evangelho. O vosso Evangelho de paz e de amor. Agradecemos a ajuda recebida pelos Espíritos de bondade que aqui se encontram, pela nossa Mãe Maria Santíssima, pela nossa mentora Joana de Ângeles. E assim, em nome de Jesus, o Cristo de Deus, Deus da criação, do amor e da misericórdia, pois damos por condição para o irmão que está presidindo a sessão, dar por iniciada a mesa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso mestre amado, de Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade, da nossa querida Joana de Ângeles, mentora desta casa, iniciamos a reunião da noite. Então agora nós vamos passar aqui para a Cláudia, que eu vou confirmar melhor, tá certo? Boa noite, meus irmãos. É a primeira vez que estou aqui. Feliz ano novo para todo mundo. E que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe sempre e nos dê essa luz maravilhosa e esse entendimento com essa mensagem da noite que serve para todos nós. Porque é uma mensagem que ela trata o nosso íntimo. Quando eu comecei a ler essa mensagem e comecei a refletir sobre ela, eu vi que nós todos precisamos muito trabalhar esse lado nosso, que é um lado muito pesado. Perdoar aos nossos ofensores. Eu nunca falo inimigos, eu falo ofensores. Porque os inimigos que nós temos não é o outro. Nossos inimigos estão dentro da gente mesmo. Porque o mal não está no outro, o mal está dentro de mim. A cada vez que eu procuro trabalhar em mim o mal que sai de mim, isso me ajuda a me libertar. Porque o outro pode me fazer mal. Mas se eu aceitar esse mal do outro, eu vou estar me engasgando com a situação que eu não posso mudar o outro. O outro sempre vai ser o outro. E eu tenho que trabalhar, eu não vim a esse mundo para trabalhar o outro. Eu vim para trabalhar a mim mesmo. Então, no Evangelho que fala aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física e desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. Então, o que acontece muitas vezes? A gente recebe muitas vezes pedradas, alfinetadas, críticas das pessoas. Muitas vezes recebemos também, no caso de uma relação, traições, e guardamos aquela mágoa dentro da gente, ficamos naquela situação, Deus, eu preciso me vingar daquela criatura, eu quero dar a volta por cima, eu vou dar o troco. Aí eu fiquei pensando em tudo isso aí, fiquei pensando, meu Deus, se eu vou dar o troco, então volta em mim.
Se o outro fez o mal, ele não está devendo a mim. Ele está devendo a lei. Porque a lei de Deus, ela é para todos nós. Então, eu vi um caso falando sobre suicídio, achei bem interessante, de uma moça que ela casou com uma pessoa, e ela amava essa pessoa, ela fez todos os planos dela, ela namorou com essa pessoa, fez todos os planos, casou e tal, aí se separou, porque ele o atraiu, disse que não gostava mais dela, e que tinha encontrado uma pessoa melhor que ela. Ela ficou tão desesperada que ela se suicidou. Passou muito tempo no plano espiritual, naquela situação difícil. E aí, passando os anos, aí certa feita ela foi resgatada e os mentores espirituais levaram ela para ver a condição da pessoa que tinha, né, cometido aquela situação que ela se sentiu muito angustiada. Essa pessoa estava velha, já estava numa situação difícil, estava em cima de uma cama. Aí ela parou, olhou assim e disse, meu Deus, eu me desgracei por causa dessa criatura. Isso depois de mais ou menos 40, 50 anos. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, pessoal? O que foi que eu fiz com minha vivência? Por não ter perdoado o ato dele. Quando eu não vi em cima de uma cama, basicamente inerte, e a mulher que ele escolheu ali do lado dele, e aí feito vegetando, ela assiste, meu Deus, o que foi que eu fiz com ele? O que acontece com a gente muitas vezes? A gente fica se privando de ser feliz. Então, essa situação que nós ficamos vendo de não perdoar, o único prejudicado somos nós mesmos. O único que se prejudica em toda essa situação somos nós mesmos. Porque a gente pensa assim, fulano me fez o mal. Se fulano me fez o mal, ele está me devendo. Não é a você. Tem uma lei que rege todo esse universo. Uma lei que rege tudo ao nosso redor. Se fulano te fez um mal, você vai pegar esse mal e pensar, meu Deus, dói. E vamos trabalhar esse mal. Porque nós estamos aqui para trabalhar em nós o perdão, a compreensão, essas dificuldades emocionais que todos nós temos. Eu conheço uma pessoa e encontrei com ela agora no final de semana. Eu não queria encontrar com ela não, mas teve um negócio, teve uma certa situação que era para encontrar. E sentou para conversar, fomos almoçar e tal. Aí de repente ficou só eu e ela só na mesa. E ela começou a me relatar um problema que ela passou, de eu colocar aí 40, 50 anos atrás. E ela falando daquele problema, que a pessoa que ela escolheu para viver, e ela se esforçou, e ela fez o máximo possível para dar aquela força àquela criatura. E isso, eu me desdobrava para a dessa criatura. Mas não tinha jeito. As pessoas me maltratavam, me desqualificavam, me jogavam para trás, e botavam eu lá embaixo. Eu disse, e aí, 50 anos? Aí eu sei que foi o que você fez da dor que ele te fez. Eu me vinguei. Se foi você para se vingar. E quando eu saí fora dessa relação, eu caí na gandaia. E a maioria das vezes, o que acontece? Né? A gente quer se vingar do outro, colocando outras pessoas para se vingar do outro. Gente, você está mexendo com criaturas, você nem sabe como é que está a cabeça do emocional daquela criatura. Vale a pena você entrar numa história que não é sua. Porque quando você pensa em se atrelar a outra pessoa, existe um histórico daquela pessoa que você não conhece. Existe um planejamento espiritual de Deus naquela pessoa que você não conhece. E vai lá que essa pessoa esteja depressiva, você não conhece. Ela vai se matar, você vai se contar. E vai no caso que Deus tem um plano para que essa criatura tenha um filho com problema de saúde sério. Aí você vai lá e se atrela à criatura. Aí você vai corrigir um erro com outro erro. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena? Então, quando eu conversando com ela assim, ela disse, mas Cláudio, é difícil de ser difícil. Não é fácil. Você está numa relação e você fazer todo aquele planejamento e de repente você ser colocado para trás, é difícil, é só se matá-lo. Mas veja bem, deixe passar essa época de fúria
e trabalhe o seu eu verdadeiro. A pergunta era, o que foi que você fez desses 50 anos que você saiu fora da situação? Ela falou que se formou, se organizou e tal. E você encontrou alguém? Não. Mas por quê? Porque toda vez que encontrava alguém, esse alguém refletia ele. Olha a situação. Então, como assim? Você tem a pessoa, passa para aquela pessoa, você tira a fotografia daquilo tudo, então você começa a refletir em cada pessoa que está perto de você, ele. Aí eu disse, seus filhos, como é que estão? Ah, meus filhos se criaram, uns foram para tal lugar. E eu digo, e hoje como é que fazem agora no Natal, como é que foi? Eu passei sozinha. Eu disse, mas por que você passou sozinha? E eles vão para onde? Para a casa do pai. Beleza? Eu disse, sério. Eles vão para a casa do pai, quem eles valorizam hoje na relação? Você ou o pai? O pai. Eu disse, e por que ele valoriza o pai? Não, porque o pai se refez, saiu da vida que tinha, se refez, se organizou e tal. E por que você não fez a mesma coisa? Ah, mas aquele infeliz. Olha, você não sabe o que ele fez comigo. Ele fez, aí contou, ele sabe deixar ela jogar, abrir a marmita de 50 anos atrás. Né? Aí quando eu abri a marmita, eu botei na minha consciência, eu botei conta a tua história. E quando ela desabafou, eu disse, pronto. Então, você há 50 anos atrás, você pegou seu carro da existência e deixou parado. Isso foi. E hoje você dirige sua vida olhando para o retrovisor. E deu para o para-brisa. É isso, vale a pena? Ah, mas aquele infeliz está tão bem. Quantos filhos já tem? Teve na próxima relação? Teve mais 3. Disse, como é que são os 3? Dizem que é uma maravilha. Eu disse, então, olha só. É melhor você parar e pensar assim, vale a pena ficar dirigindo o meu carro da existência olhando pelo retrovisor ou olhar pelo para-brisa? O que acontece muitas vezes? Deus, na sua infinita bondade, coloca pessoas em nossa existência, porque a gente pensa assim, essa vida é a minha primeira. Não, gente. É uma sequência de vidas sucessivas até chegar agora. E quando a gente passa, quando um problema persiste sempre naquilo ali, é porque está na hora de você assim, poxa, Deus está querendo me avisar, eu preciso acordar. Eu tenho que acordar. Então, muitas vezes, ele coloca pessoas difíceis para você acordar. Aí eu disse, não seria melhor? Tem uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte, se você não pode voltar atrás, fazer um novo começo, faça um novo fim daqui para frente. Mas o que é que eu posso fazer? Se renove, amor. Feliz ano novo. Vale a pena se renovar. Vale a pena querer um ano diferente. E outra coisa, o perdão. Ah, não consigo perdoar. O perdão que você vai dar a ele não vai tirar a culpa dele, não. Porque ele está se vindo com ali, mas Deus foi tão misericordioso com ele, que ele mudou tanto, que a vida dele se organizou. E você se fechou tanto no seu problema, que terminou você ficando doente. Aí que você tem isso? Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho diabetes, eu tenho medo das coisas, eu fico nervosa com tudo. Toma remédios, toma. Aí estava com a bolsa assim, ela foi abrir a bolsa quando eu disse, meu Jesus, tinha uma farmácia. Tinha uma farmácia na bolsa. Aí o que acontece? O que é que tem que pensar? Vale a pena a gente se autopunir? Aí disse, mas eu errei em ter feito da forma que eu fiz. Eu disse, não. É tudo aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Ninguém está aqui para querer ser eu sou. Não, gente. Estamos aqui para aprender. Certa feita, a minha menina chegou para mim assim e disse, ela tinha terminado um namoro um tempo atrás, chegou assim e disse, pai, eu tenho um ódio daquele cara. Eu disse, por quê? Eu fiz tanto planejamento com ele, sério. Foi o que ele fez. Ele jogou fora meus sonhos. Eu disse, certo. Você jogou seus sonhos em cima deles? Joguei. Beleza. Só que ela tinha casado com um rapaz agora há pouco. Eu disse, veja bem, se você jogou seus sonhos em cima dele e não quis aceitar, pegue seus sonhos e joga em cima deles. Não, eu estou indo devagar. Você fala, vai construindo devagar, com uma consciência tranquila. Não espere muito do outro. Porque o que acontece nas relações, muitas vezes, é que a gente espera tanto do outro e o outro não nos dá aquilo que a gente espera.
O que é que tem que fazer? Fazer a nossa parte. Por quê? Porque você vai dar aquilo que está dentro de você. Porque você tem um jogo, uma moeda de troca. Eu só vou dar se ele me der. Se ele não der, eu não dou. Aí. Já pensou se Jesus fosse fazer isso? Só vou dar amor a essas criaturas se me derem amor? Não, o exemplo foi o quê? Desceu dos altos cumes espirituais, veio e disse: o segredo da vida é você se doar. Mas se o outro não compreender, problema dele. Mas minha parte estou fazendo. Jesus, na sua infinita bondade, ele foi escarnecido, incompreendido, açoitado, crucificado e não se vinculou a nenhum daqueles que o maltrataram. Ele veio, deu todo aquele exemplo de amor, de luz e de paz nesse mundo. E no final de tudo, toda aquela situação na cruz, ele olhou assim: esse Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o perdão que liberta, e que libertou, e que liberta sempre a gente. Mas não é o perdão, eu perdoo, tchau, e a cabeça fica parecendo um cemitério. E guarda toda aquela situação de se eu pudesse, eu matava aquela. Não. O perdão é você compreender que aquela criatura, ela nunca vai ser aquilo que você espera. Mas você pode ser para você. Porque eu vi uma frase muito interessante. Se você quer uma criatura maravilhosa do seu lado, um filho, um esposo, você pensa assim: meu filho nasceu agora, vai ser tudo para mim. Ele vai ser tudo o que eu espero. Aí você começa a depositar. Gente, aqui é um plantio. Há quantos mil anos? Vai ser há 40 mil anos nós estamos encarnando com a consciência desperta. Há 2000 anos Jesus veio. Né? E em 1800 e alguma coisa, vieram do Espírito para dar aquele clarão em nossas vidas. Quer dizer, veja como está sendo o trabalho da espiritualidade. É calmo, é tranquilo, é esperando com calma. E por que a gente quer hoje fazer igual mensagem do WhatsApp? Passa, pá. Não é assim. Aquela criatura que está ali, que Deus colocou no seu caminho, você vai jogando a semente e você vai lá adubando, organizando, podando e fazendo. Não espere colheita rápida, que não vai ter. Porque senão você se frustra. Você vai ficar sempre esperando sempre do outro. Ou tem que me dar, ou tem que me dar. É egoísmo. O segredo da vida é doação. Quanto mais você se doa, mais vem. Chico Xavier é um exemplo. Ele deixava que os espíritos dominassem o corpo dele e escrevessem toda essa maravilha que nos banha de conhecimento. Eu analisando Chico Xavier, eu disse: meu Deus, 75 anos de doação. Ele não parou. Ele dormia, parece que era 1 ou 2 horas. E acordava energizado. Dizia assim: nós temos que ganhar muitas horas ao sono. Se eu não dormir 8 horas, meu dia fica horrível. E eu tenho que dormir à tarde depois do almoço, porque senão fica péssimo. Vai dar um corte, né? Não, aí eu fico péssimo. Né? Aí eu tenho que dormir à tarde, porque antes de ir para cá, dormir à tarde. Então, o que acontece muitas vezes? A gente tem que trabalhar o egoísmo da gente. Todos nós. Ninguém veio aqui para ficar de férias. Ah, não, porque fulano fez mal, eu vou revidar. Não faz isso. Porque aí tem umas frases assim: o mal vai e o mal volta. Isso não é doutrinado, não. O mal não vai, ele fica, porque o mal também é de você. Nós temos que trabalhar o mal dentro da gente. Nós temos que refletir que nossos irmãos que estão ao nosso redor são ferramentas para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Não são criaturas que chegaram assim, Deus colocou assim: vai tu, joga o bozó aqui, é fulano, quanto tá agora. Não. Existe um plano reencarnatório, uma organização reencarnatória, para que todos vocês possam se entrelaçarem. Muitas vezes, você está na boa, daqui a pouco chega um neto, chega uma pessoa que você nem imagina. Eu fiquei viúvo, está com 7 anos. E o menino chegou para mim assim e disse: pai, mamãe se foi. Aí eu sou casou novamente. Falei: não, mas eu tenho tanta saudade de mamãe. Tudo bem, mas vamos lá.
A mãe se foi, aí deixou uma família. Papai e a dele. Agora, encontramos tia Glaucia, no caso, minha esposa. E encontramos uma nova família. Veja quantas pessoas te amam. Aí ela começou a conviver com a família da minha esposa. E o pessoal adora ela. E aquela coisa, está vendo como é legal? Aí conheceu as amigas da esposa. Está vendo como abriu o leque? E ela disse, é mesmo. Ela foi até uma psicóloga agora, pouca vez que ela me relacionou a isso. Eu disse, não tinha falado dela no começo, basicamente uns 6 anos atrás. Falei isso para ela. Aí ela disse, pai, como é gostoso a gente ver que Deus não nos abandonou. Ele disse, não abandonou não, filha. É porque a gente acha que ele nasceu num núcleo. É como se fôssemos... vocês já viram uma árvore bem grande, tem muitas flores, muitas folhas verdes. Quando eu vi isso aí, eu fiquei olhando assim, meu Deus, que egoísmo. Um monte de lagarta, só uma folha só, muito assim. Eu disse, meu Deus, só quanta folha. E por que ficam ali? É medo? Né? Então por que a gente não vê que Deus está nos colocando uma árvore enorme de oportunidades? Por que a gente se prende tanto em uma folha só? Por que quando a gente perde um parente, a gente não pensa assim, meu Deus, Deus o levou, e está no bom lugar. E por que ele não está continuando a nossa existência e não abre o leque para ter mais pessoas perto da gente? Por que ele não vê assim, meu Deus, vale a pena amar as pessoas? Não vale a pena odiar. Divaldo Franco tem uma frasezinha, vale a pena amar. É linda a mensagem, puder ver na internet, é muito bom. Vale a pena. E quando eu vi essa frase, quando eu fiquei viúvo, aí eu pensei, vale a pena amar mesmo? Sabe por quê? Quando você ama, e você procura trabalhar isso em você, eu estou aqui, ó gente, não sou perfeito. Toda essa mensagem está aqui é para mim. Passo para vocês assim, para a gente sentir a energia. Né? Então assim, eu senti que vale a pena a gente amar. Algumas pessoas dizem assim, Cláudio, tu tem que viver. Eu disse, como é que eu vou viver? Sua ótica. Ah, tu tem que sair por aí, para as festas, vai não sei o quê. E pega um, pega outro, pega... Eu disse, não é assim que se faz. Por quê? Eu disse, porque existe um sentimento de cada criatura. Eu não sei o histórico de ninguém. Como é que você vai fazer isso? Eu faço uma prece. E peço a Deus que eu possa colocar uma pessoa na minha vida para que possamos compartilhar, porque vivência a dois é compartilhamento. Né? Lá em casa somos em 9, 8 no caso, um morreu, foi 8. E na época, quando eu estava com minha mãe, éramos 6 com minha mãe. E aí dormíamos todos numa cama, que era passou um ano, grande, né? E é todo mundo numa cama só. Eu vi uma palestra agora há pouco, achei bem interessante, a palestra diz o seguinte, olha, quando você tem os inimigos passados, vocês são colocados dentro da família. E aí vocês vão para conviver juntinho do outro, eu lembrei da cama. Eu disse, meu Deus do céu, que eu estou vendo aqui, eu estou vendo ali, e aquela coisa toda. E mãe dizia assim, não brigue com seu irmão, é seu irmão, abraça seu irmão, não faço não. E é seu irmão, eu disse, meu Deus do céu, que é verdade. Abraçar porque mãe mandou. Abraço porque mãe mandou, eu vou abraçar, tá dando um burro, mas eu vou abraçar. Se você não abraçar, você vai para o milho. Antigamente era um milho. Era milho. Melhor abraçar, né? Melhor abraçar, porque para ir para o milho, não presta. Então lá vai a gente. Foi para o milho, aí saiu do milho e disse, aí? Que abraço à espera. Abraço. Abraçou, ficou organizado, ótimo. E aí o que aconteceu? Aí a gente ficou vendo que naquele conjunto de familiar, aí viu como a gente precisava trabalhar nosso lado moral espiritual. Como a gente precisava trabalhar a nossa conduta. Como precisava trabalhar o nosso eu verdadeiro. Porque vamos analisar direitinho. O que é que vamos levar daqui? Divaldo Franco diz assim, o que temos, deixamos, e o que somos, levamos. O que eu sou hoje? Vamos fazer essa análise. O que é que eu sou hoje? Que tipo de criatura eu sou? Que tipo de vida eu quero ter daqui para frente? E para trás vai servir como retrovisor. Você dá uma olhadinha e olha para frente. Não adianta você ficar dirigindo com o retrovisor que vai bater. E perde a oportunidade. Aí eu voltando à criatura, né, guardava aquele rancor, aí eu disse, mas veja só, quando você encontra com seus filhos, você fala o que para eles? Ah, eu relembro tudo o que eu passei.
Eles fazem o quê? Porque seu pai, fulano, olha, seu pai está com essa aí agora, mas ele não fez isso comigo, não. Ele fazia assim, assim, assim. Aí eu disse, por isso seus filhos não ficam com você. Porque nem convidam você para nada. Porque você não quer viver o agora. Você não quer reviver, você não quer se organizar no agora. Você quer viver o passado. E quem vive de passado, meu amor, me desculpa, mas é um filme antigo que não acrescenta nada. Veja o que foi que você cresceu até agora. Ela disse, é o seguinte, daqui para frente, procure um psicólogo, ou um psiquiatra, para fazer um tratamento bem legal em você. Porque senão você vai enlouquecer. Por quê? Porque você vai enlouquecer não aqui, você pode enlouquecer lá no plano espiritual. Porque você vê o tempo perdido. Porque a pior coisa é que você, quando chega no plano espiritual, veja assim, é horrível o tempo perdido. Se você perder seu tempo. Se perdeu a encarnação por causa do outro, e a primeira coisa que vai fazer é o seguinte, o que foi que você fez da sua encarnação? Ah, eu estava com raiva do outro. Eu disse, foi. Vale a pena? Aí a gente fica pensando o seguinte, que nessa situação toda, aí eu escolhi uns tópicos aqui bem legais, a gente repensar por que devemos perdoar as pessoas. Porque o perdão liberta, gente. O perdão liberta. Quando Jesus falou assim que o jugo dele é suave e o fardo é leve, é porque o jugo suave dele é isso mesmo, é você compreender o outro. Para perdoar, não precisa você dizer assim, vou apagar, deletar. Não, é você compreender que ele não estava ainda amadurecido para entender você naquela oportunidade. Aí eu pergunto a vocês nunca ofenderam ninguém? Nós nunca ofendemos ninguém? Será que nessa vida toda nós nunca ofendemos ninguém? Nós nunca passamos batidos nessas situações? Porque a compensação é interessante. A minha esposa, ela sempre tem razão em algumas coisas, não tudo, né? Mas o que é difícil para um homem é parar e admitir, realmente, você tem razão. É difícil? Você olhar assim e dizer, meu Deus, como é difícil. Você tem razão. Porque aquilo mexe com o seu ego. Mas depois você olha assim e faz, que coisa boa, eu posso compreender. E ela vai poder me compreender. Porque ele pensa assim, eu vou compreender ela e ela agora vai sentir a mão da chuva. Não, gente, não é a mão da chuva. Para evitar, olha, eu estava vendo uma situação interessante naquele livro de André Luiz, e ele fala o seguinte, há 2000 anos e tal, rapaz, por causa de um perdão, não se evitou um problema de séculos. E muitas vezes, por falta de uma compreensão, dizer, não, você tem razão. Você evita queimar dentro de sua casa, fazer um fogaréu terrível com sua relação. A gente vê isso muito na mediúnica, né, Cláudio? Não é isso? Então o que acontece muitas vezes? Gente, perca a razão, mas não perca a sua paz. É igual tem um caso muito interessante, de uma mulher que estava, ele e o esposo, por isso ela tem uma festa em tal lugar, era um sítio, está certo. Era sempre ir para esse sítio. E esse rapaz estava meio aperreado com muita coisa, né? Aí entrou no carro e tal, e seguiu o caminhozinho. Aí chegou a determinado ponto assim, ele disse, tem que entrar aqui. Ele disse, não, é lá na frente. Aí ela disse, não, mas tem que entrar. Não, ele com a cabeça cheia. Aí disse, não, é lá na frente. Aí ela parou, disse, aí foi. Chegou na frente e entrou. Aí andou uma hora. Aí disse, eu estou perdida aqui. Aí eu assim, eu disse, e não é aqui não? Eu disse, não, amor, é lá atrás, eu te falei. E por que o senhor não avisou? Eu não avisei a você. E por que você não insistia? Porque estava de cabeça quente. Aí teve que voltar uma hora, pegar tudo. Quer dizer, muitas vezes é melhor você passar uma hora aguentando a cabeça da criatura, para não perder sua paz. Porque muitas vezes a gente atrela a nossa paz à paz do outro. Aí quer vincular o que a gente sente com o outro. Se o outro se aborrecer, a gente se aborrece junto. Não. Se aborreceu para ele. Qual o problema dele? É comigo ou é com ele mesmo? Às vezes a esposa chega em casa com os problemas de trabalho, aí chega alterada e eu olho assim. O que eu faço? Uma prece. Porque chega carregada, eu não posso carregar.
eu peso de ninguém. Então, muitas vezes, gente, nós nos sentimos carregando um peso terrível de querer solucionar problemas que muitas vezes não está nem para a gente pegar. Porque não está mesmo não, gente. Mas não pode pegar o problema do outro para solucionar, porque o problema dele ele tem que passar. Nem nossos filhos. Quando nossos filhos chegam com um problema, então olha para ele assim e faz, tá certo, meu filho. E aí, se eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo, agora com você. Porque eles têm que passar, gente. Eles têm, um filho está doente, está passando um problema de câncer, alguma coisa, você vai sentir, você vai morrer junto com ele, morrer assim. Né? Mas você sente toda aquela dor. Mas você não pode dizer assim, dessa dor, você não vai passar não. Não, ele tem que passar. Porque é dele. E você, tem todo apoio, toda prece que você puder fazer, faça. Porque Deus está do seu lado. E aprendizado para os dois. Agora há pouco mesmo eu conheci uma criatura que ela, o filho dela teve um problema de rim, teve que tirar um rim. E aí recebeu um novo rim. E está feliz da vida. Só que o sofrimento que essa criatura passa com essa criatura não é fácil. Ele agora pegou Covid e ela ficou no desespero. Aí ligou para mim e disse, e aí eles? Por quê? Porque olha, ele veio passar por isso, mas graças a Deus ele encontrou um coração maternal como o seu para dar esse apoio. Graças a Deus. Já pensou se ele encontra uma pessoa indiferente? Então você não é uma mãe, você é um anjo na vida dessa criatura. Eu sei que eu sofro muito na situação, mas agora está melhor. Aí sabe lá o que aconteceu na vida passada? Mas ele vai chegar no caso e dizer assim, não, porque na vida passada ele fez. Não. Deus não colocou a gente como juiz. Não. Aí tem que levar o quê? O consolo. Não é o consolador cometido? O consolo para que as pessoas possam se consolar e possam ir superando as situações. Porque senão, vira um desespero completo. Bom, para a gente refletir um pouco mais sobre o perdão, a gente tem que perdoar nossos indiferentes. Aí tem aqui. 6 consequências de não perdão. Quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, será que eu me encontro uma dessa? Então vocês podem marcar, são 6. Aí você pode botar bingo, vocês estão lá 6, pode botar aí. Primeira consequência, adoece fisicamente. Você ganha uma doença, uma depressão, diabetes, um AVC, né? E ganha também, no caso, uma confusão maluca na cabeça, porque você dorme e acorda com a criatura na cabeça. Tudo que você faz, se dá errado, sua vida deu errado, você não bota em cima de você, você não é o autor mais da sua vida. É só aquele fantasma que você carrega com você. Segunda consequência, se torna uma pessoa antipática de conviver. Ninguém gosta de pessoas que carregam mágoa e ódio. Vira e mexe e relembra o problema. Essa é verdade. Vira e mexe, está sempre colocando. Tá vendo? Isso aqui é porque com fulano, olha. Aí isso não só é no caso na relação conjugal. Isso é relação de trabalho, isso é relação de amizade, isso é toda relação, porque o mal é dentro da gente. Se você não trabalhar esse mal dentro de você, esse rancor, esse ódio, porque quando você pega aquilo ali, de uma relação, você transfere para tudo ao seu redor. Todos. Isso é para a filha. Tem um dia que essa menina fala, essa criatura fala assim, se você já conversou com o filho, você já quando eu comecei a conversar com o pai dele, vocês, pai, não fale nada do meu pai. Você está defendendo seu pai, assim, não. Ele tem o defeito dele, mas você não precisa corrigir o seu. Eu passei pelo que eu passei, sabe assim. Eu vi outro dia. Porque ninguém aguenta, gente. Meu coração chegar assim, eu saio do trabalho porque fulano. Sim, é isso. Mas como é que está a minha vida por causa de fulano? Não manda a pena. E começa, no caso, a ficar o quê? Só nessa ruminância. Vem, agora a outra começa. E a mente não para. E a terceira é a seguinte. A gente que tem mágoa e ódio relembra tanta história que viveu que não consegue viver o hoje. Vive mais o passado do que o agora. Os dias se passam, não enxerga o que está acontecendo e não se dá conta, porque o dia tem 24 horas. Quando você começa a ver o passado, guardar mágoa e rancor, parece que tem 1 bilhão de anos. Não passa, é aquela coisa que parece que você colocou, parece que fica moendo assim. Você para com você.
A quarta consequência. Ganha uma obsessão terrível. Por quê? Porque os obsessores, eles não ficam insuflando o problema na gente, não. Eles apenas sopram a brasa. A brasa que está ali na nossa consciência. Aí está ali guardando, aí a brasa está queimando. Ele fala assim, ó. Você, é verdade, é isso mesmo. Aquele fez, aquele... Foi ele que fez, eu saí do emprego, eu deixei de fulano, ele fez. Gente. Aí tem uma parte do Evangelho que diz assim, quando você está passando por uma dor, o que é que você está fazendo com essa dor? Que tipo de trabalho emocional você está fazendo com essa dor? O que é que você fez da dor? O que te ajudou a trabalhar para você crescer moralmente? Porque, olha, nada é por acaso. Não existe o acaso. Não existe o acaso. Ah, isso aconteceu porque foi o acaso. Não existe acaso. O que existe é o planejamento divino para ele trabalhar. Então, te ajuda a crescer moralmente, te ajuda a crescer espiritualmente. Então, nada que nós façamos hoje é acaso, gente. Tudo é para o nosso crescimento moral e espiritual. Tudo. Você não é que nenhum, nada é ao acaso. A quinta, se a gente não perdoar, numa próxima existência, esse companheiro que tanto a gente fala pode nascer na nossa família. Que é um problema que não foi resolvido e que agora vamos chamar de pai, mãe, filho, irmão, Esposa. né? O trabalhar o perdão, ele trabalha assim, você vai trabalhando para você dizer assim, poxa, por que eu estou passando por tantas dificuldades financeiras, emocionais, principalmente emocional, porque o emocional, gente, você pode ganhar o maior dinheiro do planeta. Mas se o seu emocional estiver em frangalhos, não vale nada. A paz de espírito é tudo, gente. Você pode não ter quase nada, só o suficiente para viver aqui, já é o suficiente mesmo. Mas a paz de espírito, assim, graças a Deus, deitar a cabeça na cama, graças a Deus, terminei o dia hoje e vou terminar o ano azul. Né? Tem fé em Deus, termino no azul. Então, você começa assim, meu Deus, hoje eu termino o dia no azul. Todo dia eu me levanto, na assim, o que é que eu vou fazer hoje? Que é uma página em branco. O que é que eu vou colocar nessa página? Eu tenho que vivenciar uma coisa atrás da outra. Levo pancada, isso aqui. O que é que eu tenho que fazer? Fico chateado, fico com raiva, mas espera aí. Chega no final do dia, para isso daí. Valeu a pena. É tudo aprendizado. Então, se eu dormir meio chateado, isso tudo bem. Vou me chatear, mas vou ter um encontro com a espiritualidade, eles vão me acalmar também. Aí acordo meia-noite. Ou acordo hoje amanhã, aí vou sentar e quando volto, a cabeça começa. O que é que eu faço? Eu pego o evangelho e vou ler. Aí me acalmo. Outro dia acordo, parece que não fez nada. Não aconteceu nada. Mas eu paro assim com Deus, eu passei aquele problema hoje, mas eu já achei com a solução. Rápido, que não tinha solução do ontem, mas já chegou. Então quando você vê assim, meu Deus, por que tanta agonia com as coisas? Então quando você guarda o rancor e ódio de uma criatura, a tendência é você nascer junto à criatura. Junto na família, no caso, ela junto com você. Que é uma boa? Uma boa. Porque você está junto com os seus, está tranquilo. Você, se acontecer alguma coisa, estão para lhe defender. Não é gostoso assim? Aí sua mãe diz assim, não, você é a minha protegida. E esse, você não briga com sua irmã não, com seu irmão não. Olha, você está bem rebelde. Mas foi, eu estou podendo. Agora, e a sexta, que é a pior que tem? É você nascer sozinho, dentro da família da criatura. Aí eu vou dizer assim, agora eu arrumei. Agora eu arrumei, dentro da família da criatura, e com os familiares da criatura olhando para você e assim, muito bem. Quem és tu? Estranho ninho. Quem és tu? E você pudesse nem pode se deve estar com toda a razão, nem posso defender. Então, gente, o perdão, ele nos liberta de muitas situações para que a gente evite de ter problemas nessa vida e nas vidas sucessivas. Por isso que nesse começo de ano eu digo a vocês, peçamos a Deus sabedoria e discernimento
prudência e paciência, muita paciência para trabalhar o perdão. Olha, não peçam força, peçam paciência. Porque na hora daquela pedindo força, você vai fazer o errado. Peça paciência. Outra coisa, se concentre nos problemas que você tem. Não se concentre no problema, não queira corrigir o outro. E quando você for orar pelo outro, ore pelo mentor espiritual do outro. Porque ele tem mecanismos que vão organizar essa criatura. Não queira ser o braço vingador de Deus, Deus não precisa disso. Ele tem as leis e as leis farão a situação. Nós temos que fazer o seguinte: orar uns pelos outros, compreendermos uns aos outros e façamos o nosso melhor. Sabe por quê? Porque no final de toda essa situação todinha, é entre nós e Deus. E muita paz para todos nós. Uma coisa que eu esqueci de falar é que Cláudio, ele é trabalhador e palestrante lá na Seara Espírita Allan Kardec. Era para ele ter vindo em novembro, não foi? Foi. Só que aí ele também adoeceu. E aí não pôde vir. E uma coisa que ele falou agora no final, gente, a gente escuta muito, né? Eu acho que não sei se vocês ouviram, que é aquela pessoa que diz assim: ah, eu perdoei, eu desculpei, mas Deus vai castigar a pessoa. Então, não sei se vocês já ouviram isso. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi, né? E eu lembro, há muitos anos, eu era lá do Deus, Amor e Caridade, eu lembro de uma senhora que ela comentou que uma amiga dela fazia um ato muito interessante. Ela ia ao túmulo da adversária, que já havia falecido, né, a inimiga, e rezava. Aí todo mundo ficou: ah, que bonito, que coisa boa, né? Aí, mas ela rezava assim: Deus vai te levar para o inferno, Deus vai te castigar. Aí a gente, como não estuda, a gente brinca com isso aí, e a amiga do outro lado só assim, tô te esperando. Então, gente, é sério, isso não é piada não, isso foi um fato real, a pessoa. E assim, Cláudio falou aí no finalzinho, né? Eu chamei logo a atenção: não sejamos o braço vingador de Deus. Que a gente quer se livrar e não, eu perdoei, mas Deus vai castigar. Então você transforma Deus nesse braço vingador, né? E assim, pessoal, eu sei que é difícil, já se falou muito aqui sobre perdão. A gente não gosta de ouvir às vezes falar de perdão, porque, como o Cláudio disse aí, nós temos nosso ego muito forte. E toda vez que a gente está com raiva, a gente sempre tem 1000 motivos para ter razão. Não adianta, nós vamos, por isso que eu gostei quando ele disse ali, não peça força, né? Porque vocês têm muita força, eu quero força, Senhor, para quê? Para me vingar. Dê paciência, sabedoria. Então, nós agradecemos a Cláudio por ter aceitado o nosso convite de vir visitar a nossa casa, trazer essa mensagem que pode parecer simples nas suas palavras, mas assim, nos faz refletir da nossa necessidade que nós temos todos os dias de perdoar. Eu não lembro quem é o Espírito agora que ele diz no Evangelho, ele diz assim: quantas vezes nós precisamos do perdão do nosso Pai Celestial durante um dia? Então vamos refletir nisso. Todo mundo pegou a mensagem, gente? Quem não pegou, que fale agora, espera a próxima reunião. Então, Cláudio, escolhe aqui. Sorteio até o número 20. Se passar, aí você soma. Aí você escolhe aí, sorteia. Pode pegar. Aí se passar, soma aqui. Esse deu 9. Esse aqui, 4, 9. Número 9. Quem pegou o número 9? Deve estar lá embaixo. Será que está lá embaixo? Tem Já 3 está pessoas, né? Tá, de Jaci, Adriano, toda Lá a embaixo, né? assistência. Foi esses aqui também que passou aqui. Então vamos escolher o número, né? Escolhe um. Isso é bom. 14. Gente, olha aí, alguém. Pode não sim. 14 está aí, pronto. João, esse eu não esqueço o nome dele nunca mais. Eu imaginei que era ele mesmo. Ele é assim com Jesus, né, João? Ah, Aí eu olhei pra ele e ficou calado. Livro dos Espíritos. Ele estava Pessoal. sentado lá fora. É. Ele pegou 13, aí ele entrou logo após.
Gente, nós queremos dar só um aviso que a nossa casa amanhã terá uma reunião com a equipe, já é recém-formada, para em fevereiro nós começarmos o trabalho de evangelização infanto-juvenil nas nossas reuniões de quintas, né? Porque nós observamos que o ano passado começaram a chegar alguns jovens e algumas crianças, e a gente sabe que jovem e criança não tem muita paciência para assistir palestra, né? A verdade seja dita, não gostam. E aí nós vamos começar a partir de fevereiro, porque esse mês de janeiro nós vamos fazer um trabalho de organização ainda. A partir da primeira quinta de fevereiro, quem sentir a necessidade, quiser trazer seu filho adolescente ou criança, nós vamos ter lá embaixo uma equipe que irá fazer durante a reunião aqui, a palestra, vai rolar a palestra aqui, ocorrendo a palestra, e o jovem e a criança recebendo numa reunião só para eles de evangelização infanto-juvenil, tá certo? Então divulguem mesmo, a gente vai colocar em nosso site, mas divulguem também, porque aqui e ali alguém pergunta assim, olha, tem reunião para tem aula para os jovens, para criança, porque eu não tenho com quem deixar meu filho, ele não tenho com onde deixar ele, tem no centro, e a gente não tinha, a verdade é essa, né? E hoje, devido a essa análise que nós fizemos no ano passado, o pessoal que frequenta bem a casa já deve ter notado isso, nós vamos começar em fevereiro, graças a Deus, esse trabalho de evangelização infanto-juvenil nas quintas-feiras. Na terça, né, Fátima, já tem o trabalho sendo feito por Socorro Duarte com as crianças, os pequenos, né, que a maioria é tudo criança, né, que são da sopa fraterna, já está sendo feito esse trabalho de evangelização, de passar o Evangelho de Jesus para a criança e para o jovem. Vamos fazer a nossa prece final, Mira, vou fazer a prece final para a gente e depois nós iremos ao trabalho dos passes. Boa noite a todos. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos ouvir um pouco da tua mensagem de perdão, de amor. Como teu filho amado Jesus disse, se tiveres de ir ofertar alguma coisa e tiveres um irmão com algum problema contigo, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois vem trazer a oferta. Te agradecemos por poder, nesta noite, temos a presença do nosso irmão Cláudio, que nos passou essa palavra simples do perdão. Perdão este, que se estiver em nossos corações, nos maltrata, nos corrói por dentro e por fora, que nos não deixa que vivamos para ver a beleza da tua luz. Te pedimos, em nome de teu Filho amado, sabedoria para saber perdoar, humildade para pedir perdão. Vos pedimos proteção ao retorno de nossos lares, que os nossos irmãos espirituais, nosso anjo guardião, nos proteja, nos acompanhe, nos ilumine nossos caminhos. Que possamos, Senhor, refletir e se, por algum motivo, algum irmão nosso esteja magoado conosco, que, na humildade,
possamos ir até Ele e pedir perdão. E verdadeiramente, se formos magoados, sabermos perdoar. Obrigado por todos os irmãos que aqui estão, tanto encarnados como desencarnados, para nos auxiliar ou para buscar auxílios. Nos permite um ano de paz, de luz. Que assim seja. Em nome de Jesus, nosso mestre muito amado, Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade, e nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles, encerramos a primeira parte